Caríssimos irmãos e irmãs, também os que nos acompanham pelas redes sociais. Então, hoje na Ascensão, nós vamos pegar agora as pistas que Jesus deixou para nós, a nossa humanidade. Qual é o caminho que ele deixou para nós um dia também chegarmos lá em corpo e alma no céu? O primeiro caminho que todo mundo viu, pagão, quem é próximo de Jesus, quem não era, foi aquela ali. A cruz. Todo mundo viu. Era falado por todo mundo, né? Que Jesus foi crucificado, aquele que se achava o rei dos judeus. Foi caluniado, foi motivo de chacota e assim por diante. Bem, isso já é um sinal de que nesse mundo, todo mundo encontra a cruz. Não tem jeito. Não tem ninguém que não passa pela cruz. Agora, o que nós sabemos é que aquilo que Jesus prometeu na ascensão, que é, vá, reuni-vos que eu vou vos mandar o Espírito Santo. É que como lidar com a cruz, só quem é dócil ao Espírito Santo. Por isso que os santos confundem a humanidade. Porque os santos sabem lidar com a cruz de uma forma sábia. A sabedoria também, que é prometida aqui na segunda leitura. Não é isso que diz a segunda leitura? Que também está ligado. Eu tava voltando de viagem, um jovem aqui, ele não está aqui mais em Porá. Isso me toca o coração. Ele diz, estou aqui, padre, tentando seguir seus conselhos. Estou lendo o livro de Eclesiástico. Como eu faço para ser sábio? Aí ele falou, o que é sabedoria? E depois ele diz, o que eu faço para ser sábio? Porque sabedoria não é só ler, estudar. Porque hoje tem muito mais gente que às vezes nem sabe ler, que é mais sábio do que doutores de universidades, que são cheios de ideologia. A sabedoria, ela nasce de onde? De uma intimidade com o Espírito Santo. Só que tem uma coisa, uma exigência, humildade. Humildade. Eu uma vez, eu não sei se eu coloquei em todos os grupos, às vezes eu tenho mania de ficar olhando coisa da roça, da fazenda, e aí entrevista de pessoas que moram na roça há muitos anos. Eu gosto de entender a mente dessas pessoas que vivem ali o essencial da E aí há uns meses atrás eu coloquei entrevistaram lá em Minas Gerais, que está com seus 80 anos, morando sozinho na fazenda, e muito cristão. Inclusive ele faz lá no lugar que ele mora, ele faz uma vez por ano, se eu não me engano, uma festa para as crianças carentes, aí ele coloca os meninos para andar a cavalo, e assim, já assistiu? Eu sei. E é impressionante como que aquilo que eu tenho que rezar demais, eu tenho que fazer um esforço sobrenatural para viver, para ele é natural, né? Por exemplo, na hora do café da manhã, ele só... detalhe, ficou viúvo, perdeu uma filha, ou seja, era para ser um cara revoltado, sozinho ali, tudo bem, tem família perto. Viúvo, perdeu uma filha, ele acorda de manhã e diz assim, olha, eu sempre chamo Jesus para sentar aqui comigo. Né? Senta aqui, Jesus. Vamos tomar café juntos. Isso é sabedoria. Né? E aí eu sirvo para mim e começo a conversar com ele. O que nós vamos fazer hoje, Jesus? O que tem de bom? Né? Aí, isso já foi me tocando. Mas o que mais me tocou foi no finalzinho assim, que ele contou a sua história, desde a infância, o seu casamento, que a sua mulher era maravilhosa. A sua mulher fazia tudo para ele, tudo. Que essa filha que morreu, que era maravilhosa, e foi contando. Que sempre Deus foi muito bom. Aí,
O que é sabedoria? Aí o repórter disse assim para ele: com certeza o senhor tem uma nostalgia do passado. Ele, o que é? Aí ele, não, você tem uma saudade do passado. Pasmem. Ele disse assim: não, foi muito bom, mas hoje também é muito bom. Hoje também é muito bom. Acreditem, ele falou isso naturalmente. Perdeu a mulher, perdeu a filha, mora sozinho, idoso, e ele disse que o que ele está vivendo hoje é tão bom como antes. Como que alguém pode falar isso? Que jeito? Sem sabedoria do alto. E o que me deixou tocado é a naturalidade dele. Ele chegar e falar: o que é? Não, o senhor deve ter saudades, né, de tudo isso. Ele disse: não, hoje o que eu vivo é muito bom, Deus é muito bom agora também. Como assim? Perdeu a esposa, perdeu o filho. Como que você vai chegar num nível desse? Isso é, assim, quem olha, é por isso que Deus é muito esperto, né? Uma pessoa que não tem visão espiritual, olha uma entrevista dessa, nem vê o tamanho do diamante que está ali por trás, da riqueza, da sabedoria do alto. Alguém que está ali, que viveu tudo isso, todos os sofrimentos, está ali sozinho, cuida da casa sozinho, idoso, que precisaria da esposa mais que nunca, simplesmente diz: não, agora também é muito bom. Eu não estou querendo que volte o tempo. Como assim? Isso se chama sabedoria do alto. Isso não se compra, não se vende. Se adquire com a vida sofrida, humilde. Com a cruz e a humildade, que o Espírito Santo age. Por que que ele faz isso? Porque esse relacionamento pessoal com Jesus, que não é fácil também, viu? Poucas pessoas têm essa intimidade, que Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, que você fala com ele como seu melhor amigo. Isso foi o que eu falei na homilia lá no seminário em Roma, seminaristas do mundo inteiro ali, né, onde eu estudei. E eu tentei falar para eles: não considera a religiosidade como uma coisa impessoal. Jesus é uma pessoa. Você tem que amar como uma pessoa que você... Por exemplo, até deu exemplo para eles lá. Às vezes, quando eu estava lá em Roma estudando, cabeça quente, ia na capela, ficava lá um pouco. Quando eu saía, vinha na minha cabeça: nem lembro o que eu falei para Jesus, né? Nossa, fui na capela como se fosse um nada. O que eu fazia? Voltava, ajoelhava e falava: Jesus, eu voltei aqui para falar que eu te amo demais. Isso é importante para mim, né? Isso gera amizade. Isso faz que a sua religiosidade se torne viva, né? Coração ardente. Você não está aqui na igreja para cumprir. O pessoal da Pastoral da Comunicação cortou uma parte da minha homilia. Vocês já devem ter visto, não sei. Eu falava assim: se você fala que ama a Deus, mas não vai à missa domingo, você não ama nada. Não sei se... Gente, mas eu fui xingado. Pensa... Claro, muita gente confirmou, né? Mas não precisa ir na missa. Basta fazer caridade. Conheço tanta gente que vai à missa que não faz nada de caridade. Eu conheço tanta gente ruim. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque a missa dominical... Por que a igreja escolheu o domingo acima de tudo? Porque ali Deus vai medir. Porque se fosse qualquer dia da semana, o que ia acontecer? Você vai na missa segunda, aí acontece um imprevisto, com o padre, vamos fazer um churrasco. Não, vou na missa amanhã. Aí chega na terça, não, vamos dar uma pescadinha? Vamos, não, vou na missa quarta. Então você vai sempre transferindo. Então por que Deus quis um dia? Porque naquele dia você prova que o ama. Deixa de fazer tudo para ir à missa.
deixa de fazer tudo para ir à missa. Né? Achei interessante. Lembra que eu falei que meus pais viajaram no domingo e voltaram no domingo para a praia? E eu fiquei preocupado se vocês não foram à missa, mas foram à missa, no sábado à noite, né? E eu achei interessante que eles me falaram o seguinte, que eles estavam com um casal que era meio assim, que não ia na igreja e meio que já atendendo a protestante, que às vezes criticava a igreja. Só que no dia anterior, quando eles foram à missa, quando eles voltaram, o casal reclamou, por que não chamaram ele? Né? Por que vocês não me chamaram para ir à missa? Ah, mas vocês nem gostam de missa, né? Mas é interessante como que a luz de alguém toca o coração, que você está mostrando que você ama. Quando você coloca Deus em primeiro lugar no domingo, você está falando, Ele é o meu rei. Porque senão você não ama. Por isso que não é qualquer dia da semana. Tem gente que não entende. Por que não pode ser quarta? Porque Deus escolheu um dia. Por isso que no mundo nós temos geralmente feriado. Porque a sociedade ainda é cristã. Está se perdendo isso, né? Hoje já se abre shopping domingo, já tem supermercado aberto domingo, já vai... Antigamente era impensável isso. Mas está se perdendo. Mas ainda tem o resquício, claro, que se pode trabalhar quando tem necessidade, médico, enfermeiro, e assim por diante, né? Mas o domingo é o dia do Senhor para você estar com Ele, para você rezar, para você estar com a família. Às vezes você não tem tempo para estar com a família. Então o domingo é o dia do Senhor. Por isso que a igreja entendeu como mandamento que tem que ser... Agora, se você vem à missa outros dias, ótimo. Mas o domingo é imprescindível. Imprescindível, né? Para medir o tanto de amor que você tem. E muita gente não entende. É difícil entender, se você não tem intimidade com o Espírito Santo, dos mandamentos da igreja. Ainda mais hoje, que é disseminado lá fora, que os mandamentos da igreja é discurso de ódio, né? Não é discurso de ódio. Quando, por exemplo, uma mulher é abandonada pelo marido, quando tem os filhos, e às vezes o casamento é válido, e a igreja diz que ela não pode casar de novo, ela não está sendo má com aquela pessoa. A igreja sabe que quem faz feliz é Deus, né? Quem faz feliz é Deus. E as mulheres que falam, não, eu vou ser fiel, mesmo que meu marido não seja fiel, aí vem a sociedade e fala, coitadinha, a igreja é má, não tem pena dela, ela vai criar sozinha. Só que aquelas que foram fiéis, dão um testemunho hoje de que Deus não as abandona. Não as abandona. Porque foram fiéis. Foram fiéis. Quando a igreja diz que o sexo é para o matrimônio, para gerar vida e não só para o prazer, não interessa se é homo ou heterossexual. É porque ela não quer que você viva escravo do prazer sexual e da afetividade. Isso te deixa baixo. Você nasceu para voar. O sexo, ele é no matrimônio, acima de tudo, para gerar vida. Não, mas então, padre, na menopausa, tudo bem. A igreja entende que depois pode ter relação sexual. Mas quando você usa o sexo só para o prazer, ou mesmo no casamento, o casamento vira uma desgraça. Um puxando o outro, reclamando o outro. O sexo não é isso. Então, quando fala que a igreja é má, homofóbica, sei lá, não entendeu nada. A igreja ama o homo ou heterossexual muito mais que qualquer um. Até porque, quando o homossexual está em crise, quem é que cuida? Quem? Quem que cuida de homossexual com depressão? Quem cuidou com HIV? Quem? Quem cuidou? Esses povos de LGBT? Vai ver se eles estão lá cuidando como a igreja cuida. Então, o que falta é entender o que a igreja pede. Senão você... Tem uma frase que um amigo meu, anteontem, eu estava jantando com ele, me falou que me tocou muito. Que eu não sabia, na verdade. São Maximiliano Kolbe, sabe quem é? É aquele que morreu no campo de concentração. Um pai teve campo de concentração, você sabe, né? Colocava o povo até morrer. E teve uma fuga em Auschwitz de alguém. Quando alguém fugia, eles pegavam uns 10, não sei quantos, para morrer.
sem comer, sem beber água. Colocavam numa cela trancada, tá lá. Se vocês forem visitar lá, tem um sírio desse aqui, na cela que ele estava. Então, quando chegou num pai de família, o soldado não escolheu ele. Eles punham em fila, e o soldado passava, você. Toda vez que fugia 10 morriam, sei lá. Não sei se é 10 não, viu? Mais ou menos. Quando escolheu o pai de família começou a gritar. Por favor, eu tenho família, eu tenho filhos, por favor. E quando ele fez isso, São Maximiliano Kolbe deu um passo à frente. Isso era uma afronta para os soldados. Porque só poderia dar um passo à frente quem eles mandassem. E os soldados vieram nele, quem é você? Ele disse, eu sou um sacerdote da Igreja Católica. Isso já era, né? E eu quero dar a minha vida no lugar desse pai de família. E o soldado olhou. Isso também é raro eles aceitarem isso, né? Então, tirou o pai de família e pôs São Maximiliano Kolbe. Trancou lá na cela ele sem água e sem comida até morrer. E dizem que São Maximiliano Kolbe cantava hinos de louvor a Deus. Só que deu 15 dias, todos morreram, menos São Maximiliano Kolbe. E um daqueles médicos famosos de Auschwitz, não sei se foi o Mengele, qual daqueles lá, foi incumbido de fazer uma injeção letal, porque já estava dando canseira ficar muito tempo lá na cela. E esse colega meu me contou, eu fui olhar agora, hoje, que me tocou muito essa frase, e é verdade, né? O médico parece que se converteu depois. Que na hora que ele foi pegar o São Maximiliano Kolbe para fazer a injeção, ele, imagina, 15 dias sem água e sem comida. Ele virou e falou, você ainda não entendeu nada. O ódio não serve a nada. Só o amor cria. O amor cria. Né? E aí fez, o que é o amor cria? O amor a Deus, o amor que você ama o seu familiar, cria uma nova família, uma nova casa, cria. Quando você ama com o amor de Deus, o Espírito Santo, quando você usa esse Espírito Santo que foi prometido na ascensão, cria uma nova vida. Quando o padre fica 15 dias fora, pode fazer homilia de dobro? Não. Pode não? Vou dar um testemunho. Dessa vez que eu viajei para a Itália, foi uma diferente. Por quê? Porque eu estava quebrado financeiramente. Né? Eu nunca, na época que eu estava lá, eu tinha dinheiro na época que eu trabalhava, então eu pagava táxi. E dessa vez não. Se não fosse o bispo me ajudar, eu estou contando sempre a minha história aqui para vocês. Então eu tive uma experiência que eu não tinha tido ainda. Que é isso que eu falei. Ficar andando a pé para não pegar táxi. O ônibus, a pé. Ficar sem comer demais, porque cada comidinha lá, 10 euros, é 60 reais. Então às vezes eu ficava com fome caminhando. A unha do pé encravou. As coxas de gordinho, você sabe o que é, né? Como é que caminha demais, não fica todo ralada? E eu, assim, e lá em Assis, que eu fui, por exemplo, era um morro. Então você tem que subir o morro. E eu sem exercício físico, então 6 meses. Dava até falta de ar, né? Só que 2 coisas aconteceram. Uma, eu consegui ver que por trás do sofrimento tem alegria. Eu sentia que era diferente. Quando você se esforça e passa, isso é uma coisa. A outra, oferecer a dor, né? Eu nunca encravei a unha. Inclusive, minha chinela aqui doeu. Nunca encravei a unha. Caminhar mancando. Só que também, teve uma vez, lá em Assis mesmo, quem estava embaixo tinha que voltar para o morro. E eu pensei assim, agora não vou ter que pegar táxi caríssimo.
Nós começamos a caminhar, eu mancando um pouco, né? Aí veio uma senhora e disse, vocês estão indo para onde? Não, a gente quer subir lá. Vocês querem carona? Olha, ninguém conhecia, né? O Clédio estava aberto, porque estava suando, igual também. Então, às vezes, Deus também já, coitado, tinha dó, né? Só que é interessante quando você vive isso. Não é a mesma coisa. Por exemplo, a alegria que você sente é muito maior, porque ela passa pela cruz, né? E aí, uma coisa que me tocou muito é que, na hora que eu subi numa parte bem, que eu estava bem cansado, tudo, aí tinha uma estátua de São Francisco, que fica no meio do morro. É belíssima a imagem, né? A paisagem. E aí estava lá, o local que São Francisco fez o Cântico das Criaturas. Sabe o que é o Cântico das Criaturas, né? Eu não sou muito bom de lembrar as coisas, né? Como são, quão grande és tu, Senhor, que fez o sol, bendito é o sol, irmã lua, sabe? E sabe quando que São Francisco fez esse cântico? Quando ele estava para morrer, ele tinha dor, problema nos olhos, ele já não estava enxergando, e com dor lacinante, já estava com os estigmas de Jesus. Ele ficou alguns dias hospedado com Santa Clara, e ele pediu para ir lá fora, e ele sentou sentindo muita dor, e começou a louvar a Deus por toda a criação, porque ele dizia que nós somos muito ingratos, porque Deus nos dá tudo, o ar, a comida, a galinha para a gente comer, né? E a gente acha isso normal, e ele dizia que nós somos ingratos, porque a gente não agradece por tudo que a gente tem. E foi no momento mais de dor de São Francisco que ele fez isso. E aí eu comecei a meditar. Caramba, parece que se não tem sofrimento, se você não sabe abraçar a cruz, você nunca vai viver essa alegria que São Francisco teve. Que ele falava que é a perfeita alegria. Uma vez ele perguntou para os irmãos, você sabe o que é a perfeita alegria? E eles, não, é nós irmos para pregar no meio da chuva, e bater nas portas, e o povo fechar a porta, xingar a gente, e não ter nada para a gente nesse mundo, para a gente alegrar, aí vem a perfeita alegria, que é a alegria que vem do Espírito Santo, que nasce do coração. Essa é a perfeita. Porque dizendo ele, que quando você ainda pode confundir alegria com lá fora, ela não é perfeita. É só alegria que brota do coração. Então são coisas que a gente vai meditando, esse mistério que o Espírito Santo nos dá, essa verdadeira sabedoria, essa ascensão aos céus, seria o quê? Isso também alguns padres espirituais diziam, que o caminho espiritual é assim, se você vê Jesus subindo no morro, então quando você está de longe, é belo tudo, mas quando você vai caminhar, vai acontecer isso que aconteceu comigo, mas vai ficar machucado, você vai ficar cansado. Mas quanto mais você vai ficando cansado, mais você vai achando que não chega no topo da montanha. Só que, qual é a saída? Qual é a sabedoria? É entender que quem vai te levar ao topo da montanha não são as suas forças, mas é o Espírito Santo. Santa Paulina, quando ela tentou abrir a casa em São Paulo, ela queria fundar a congregação, ela deu tudo errado. Nada dava certo. Aí ela chegou na capela e disse assim, Senhor, não consigo mais. Ela ajoelhou e deitou, assim, de braços abertos diante do Santíssimo. E disse assim, daqui para frente, só o Senhor. No outro dia, tudo se resolveu. Ela conseguiu Agora, mais que isso, Santa Paulina, ela tinha diabetes, e ela ficou sem um braço, por causa do diabetes, e ficou cega. Agora eu vou terminar com isso também, que é incrível. Acreditem se quiser, mas ela ficou cega e não contou para ninguém. Como é que alguém fica cego e não conta para ninguém? Sabe como que as irmãs descobriram? Quando levou o chá de manhã e ela procurava a xícara.
Como é que alguém fica cego e não fala para ninguém? Você consegue entender isso? Não. Hã? Isso é sabedoria do alto. Isso é o Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer hoje? A ascensão de Jesus, ela é impossível para nós. Mais que impossível para o orgulhoso. Mas para as pessoas que se colocam como criança nos braços de Deus, Ele te eleva, né? E chega num grau de Santa Paulina, São Francisco e São Maximiliano Kolbe, que depois de 15 dias sem beber água, você ainda fala, você não entendeu nada. O amor, o ódio não serve a nada. Só o amor cria. Então, que o Espírito Santo crie uma nova vida em vocês, uma nova família, que vocês cada vez mais façam que o ambiente que vocês estejam seja um ambiente de ascensão, de céu, de luz, né? Não desistam no meio da dificuldade. Não desistam. Não corram da cruz. Abrace a cruz, porque atrás dela, sempre, 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 quem abraça a cruz encontra ressurreição e ascensão. Sempre. Não existe ninguém que abraçou a cruz que não encontrou a glória por trás dela. Então, vale a pena. Eu estou aprendendo, né? Essa viagem minha que eu estou falando, eu estou aprendendo igual criança esse negócio de cruz, que eu detesto dar cruz, né? Queria só vida boa. Mas existe, né? Esse senhorzinho da roça, que ralou a vida inteira, perdeu tudo, esposa, filho, mas vive o hoje com a glória que vem do alto. Isso é sabedoria do alto. Que o Espírito Santo nos dê essa capacidade. Que não é para qualquer um, viu? É para gente grande. Para gente humilde, que se faz pequeno. Mas tenho certeza, quanto menor nós formos, mais o Espírito nos eleva. Assim seja.